O sol ainda nem tinha nascido completamente quando Recife começava a despertar, e no pequeno quarto de parede simples, com tinta já descascando em alguns pontos, Carlos já estava de pé. Ele se movia com cuidado, quase em silêncio, como se cada passo fosse calculado para não interromper o sono mais precioso que existia naquele mundo apertado. O de Miguel, seu filho de apenas 4 anos. O menino dormia abraçado a um carrinho de plástico já gasto, daqueles que já perderam a cor original, mas que ainda carregavam o brilho intacto da imaginação. Carlos parou por um instante, observando o filho, e um sorriso leve surgiu em seu rosto cansado. Era ali, naquele momento silencioso, que ele encontrava força para continuar. A vida não tinha sido gentil com ele. Depois que a mãe de Miguel partiu, ele precisou aprender tudo sozinho. Ser pai, ser mãe, ser sustento, ser colo. E mesmo sem saber exatamente como fazer, ele fazia. Do jeito dele, com erros, com improvisos, mas sempre com amor. A relação entre os dois não era apenas de pai e filho, era de companheirismo puro. Miguel não via em Carlos apenas um adulto responsável, ele via um herói. E Carlos, por sua vez, via no filho a única razão que o impedia de desistir nos dias mais difíceis. Todos os dias seguiam um roteiro parecido, mas nunca pareciam iguais. Carlos saía cedo para trabalhar em pequenos serviços, às vezes como ajudante de pedreiro, outras vezes descarregando mercadorias no mercado do bairro. Não havia estabilidade, não havia garantia, apenas a necessidade urgente de conseguir o suficiente para mais um dia. Antes de sair, ele deixava o café da manhã de Miguel preparado. Um pão simples, às vezes com manteiga, às vezes só. Mas sempre acompanhado de uma história. Ele inventava aventuras sobre aquele pão. Dizia que era um pão espacial vindo direto de uma missão secreta, ou que tinha sido preparado por um chefe famoso escondido na vizinhança. Miguel ria, acreditava, e comia como se fosse o melhor café da manhã do mundo. Era assim que Carlos mascarava a escassez, com imaginação. À noite, quando voltava exausto, ainda encontrava energia para brincar. Uma caixa de papelão esquecida virava um foguete pronto para decolar. Um cabo de vassoura se transformava em espada de cavaleiro. E naquele pequeno espaço, os dois viajavam para lugares onde a pobreza não existia. Para Miguel, aquilo era realidade. Para Carlos, era um esforço silencioso de proteger a infância do filho de um mundo duro demais. Mas havia coisas que nem mesmo a imaginação conseguia esconder completamente. Em alguns dias, o prato de Carlos vinha menor. Em outros, simplesmente não vinha. Ele dizia que já havia comido no trabalho, que não estava com fome, que adultos não precisavam comer tanto quanto crianças. Miguel, com sua inocência, aceitava, pelo menos no começo. Porque, aos poucos, algo começou a chamar sua atenção. O jeito como o pai observava enquanto ele comia. O tempo que Carlos demorava para sentar à mesa, como se estivesse esperando algo. E principalmente, o silêncio. Um silêncio diferente, mais pesado, que nem as histórias conseguiam preencher. Miguel não sabia explicar o que sentia, mas sabia que algo não estava certo. E foi nesse sentir confuso, mas sincero, que nasceu uma decisão simples, porém poderosa. No dia seguinte, na escola, durante o lanche, ele olhou para o pão que tinha nas mãos, e em vez de comer tudo, guardou metade. Não contou para ninguém. Não explicou. Apenas colocou na mochila, como se fosse um pequeno segredo. Os dias passaram, e o gesto se repetiu. Metade do lanche era sempre reservada. Às vezes era pão, às vezes uma fruta, às vezes um biscoito. Pequenas coisas, mas que para Miguel tinham um significado enorme. Ele começou a esperar o momento de chegar em casa não apenas para brincar, mas para entregar aquele pedaço ao pai. E sempre fazia isso de forma natural, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Pai, eu trouxe para você, dizia, estendendo a mão pequena com o alimento. Carlos, no início, não entendeu. Achou que fosse algo pontual, um acaso. Mas quando percebeu que aquilo estava se tornando rotina, algo dentro dele começou a se apertar. Ele tentou recusar algumas vezes, dizendo que não precisava,
que Miguel deveria comer tudo. Mas o menino insistia, com um sorriso simples, quase ingênuo. Mas eu já comi, pai. Esse é para você. E naquele momento, não havia argumento que fosse mais forte do que aquilo. Foi numa noite silenciosa, depois de um dia particularmente difícil, que Carlos finalmente se deu conta do que estava acontecendo. Ele abriu a mochila de Miguel para organizar os materiais da escola e encontrou ali, cuidadosamente guardado, um pedaço de pão embrulhado em um guardanapo. Não era apenas comida. Era intenção. Era cuidado. Era amor em forma concreta. Carlos segurou aquele pedaço como se fosse algo frágil, e seus olhos começaram a marejar. Ele sentou na cama, olhando para o filho que brincava no chão, completamente alheio ao impacto do que estava fazendo. E então, pela primeira vez em muito tempo, Carlos chorou. Não de tristeza. Não de desespero. Mas de uma emoção profunda, daquelas que não cabem em palavras. Ele percebeu que, mesmo com todas as dificuldades, com toda a falta, com todos os dias incertos, havia conseguido ensinar ao filho algo essencial. Sem discursos, sem lições formais, apenas pelo exemplo silencioso, o valor de cuidar do outro. Naquela noite, quando Miguel se aproximou com mais uma entrega, Carlos o abraçou com uma intensidade diferente. Um abraço longo, apertado, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Miguel estranhou por um segundo, mas logo retribuiu, rindo, sem entender completamente o que estava acontecendo. Para ele, aquilo era apenas amor. Para Carlos, era a prova de que todo o esforço valia a pena. Que mesmo em meio à escassez, era possível construir algo rico, algo verdadeiro. E enquanto o mundo lá fora continuava duro, incerto e muitas vezes injusto, dentro daquele pequeno quarto existia algo que nenhuma dificuldade conseguia tirar. Uma relação construída na base do carinho, da cumplicidade e de uma generosidade que nascia, silenciosamente, no coração de uma criança. Se você foi tocado por essa história, não deixa de dar o seu like e seguir o Emoções Reveladas. Até a próxima!